Olá, pessoal! Então vamos continuar a nossa aula, de conceitos básicos, onde eu estou apresentando os conceitos mais básicos, para que a gente consiga aí formar uma base para avançar na disciplina e finalmente criar nossos primeiros programas. Nesse vídeo eu vou falar sobre variáveis e memória, tá? Variáveis e memória que são absolutamente essenciais, para desenvolver programas minimamente interessantes, né? Vamos lá, vamos começar. Variáveis e memória. Uma variável é utilizada para armazenar dados na memória do computador. Então a gente pode olhar essa variável como uma forma de comunicar ali com a memória, né? Uma maneira legal da gente pensar o que é uma variável é imaginar uma caixa, tá? Então a variável é a caixa, né? E dentro da caixa está lá o conteúdo que a gente quer. Então observem que as variáveis não são os valores que estão lá dentro, mas os containers que têm os valores. Tá bom? Então a variável é uma caixinha. Eu até esqueci de pegar uma caixa aqui para mostrar, mas imagine uma caixa, tem uma aí no slide, e lá dentro da caixa tem o conteúdo que a gente está armazenando na memória. Beleza? Nesse exemplo aí do slide, você tem uma caixa que está guardando o valor Bob, o valor verdadeiro, e uma outra guardando o valor 35. Então tá aí 3 tipos de caixa, por exemplo. Tá? Então para que serve a variável no final das contas, né? A variável serve para a gente reservar um espaço na memória do computador para armazenar valores. Então é o jeito de manipular a memória, de interagir com a memória. Só que tem um detalhe. Dependendo do tipo de variável que você criar, você vai armazenar uma coisa diferente. Então eu posso ter variáveis que armazenam números inteiros, variáveis que armazenam caracteres, valores decimais, strings, etc, etc e etc. Tá bom? Antes de falar mais sobre tipo de variável, tamanho de memória, etc., vamos conversar sobre nomes de variáveis, porque isso aqui é importante. Tá? As variáveis elas têm um identificador, que é um nome que é utilizado para acessar aquela porção de memória a qual a variável se refere. Só que para nomear as variáveis eu tenho que obedecer algumas regras. E aqui eu vou falar das regras da linguagem de programação Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Né? Então vamos lá. Regra número 1. Não pode ter acento nem espaço. Na verdade, até pode ter acento sim, mas nós vamos definir aqui na disciplina que não vamos acentuar variáveis, tá? Para evitar aí problemas de codificação, etc. Agora, espaço não pode ter de jeito nenhum, tá bom? Então não pode ter espaço. Não pode começar com números, então a variável, o nome dela não pode se inicializar com um dígito numérico. Além das letras e caracteres alfanuméricos, elas podem conter alguns caracteres especiais. Esse aí, em particular, o sublinha, que vocês estão vendo aqui no slide, esse underscore, é muito usado em Python, tá? Então é bem comum eu usar isso aí como parte do nome da variável, beleza? E muito importante, em Python, letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas. Ou seja, estão vendo aí 3 variáveis, 3 potenciais variáveis de nome, né? Só que em uma delas o N é maiúsculo, o resto é minúsculo, aqui tudo é minúsculo, aqui tudo é maiúsculo. Pois bem, são 3 variáveis diferentes, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Python diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Vou aproveitar para já fazer uma recomendação. Vamos usar apenas caracteres minúsculos nesse começo para nomes de variáveis, ok? É bom que a gente segue o padrão da linguagem. Python geralmente recomenda que as variáveis tenham seus nomes todos, seus caracteres todos em letras minúsculas, e a gente evita erros aí de colocar letra maiúscula e coisa do tipo, tá bom? Então fica a primeira recomendação sobre o nome das variáveis. As variáveis elas devem ter nomes significativos. Isso é importante para quem vai ler o código de vocês, tá? Então como é que funciona? O código ele deve ser o mais claro e mais fácil de entender possível. Ter variáveis com nomes significativos é o caminho para se ter um código legível, tá bom? Então nada de variável A, B, C, D, E, F, G, H e J, não. Nós vamos colocar nomes que façam sentido. Dependendo do exercício, principalmente no começo, a gente pode utilizar uma letrinha, o X, o Y, porque vai estar conectado ao enunciado do exercício e vai fazer sentido. Agora, de modo geral, não vamos usar letrinhas para identificar variáveis não, tá bom? Fiquem atentos a isso. Vamos lá, vamos ver alguns nomes válidos. Então tá aí, 3 nomes válidos de variáveis. Idade, perfeito. Nome 1, ok, não tem nada de errado. E aqui ainda tem um total underscore de underscore alunos.
total de alunos, né? É muito comum utilizar esse underscore em Python, para poder colocar o nome das variáveis. Vamos ver agora alguns nomes inválidos e ver por que eles são inválidos. Primeiro, esse nome aí não dá, isso não é nome de variável. Por quê? Porque começa com algarismo, né? Não pode começar com algarismo, tem que começar com a letrinha lá. Isso não vale, tá bom? Então, um aluno, nome inválido. Outro nome inválido, muito inválido, porque eu não posso ter espaços dentro do nome da variável. Então, total de alunos, da forma como está escrito aqui embaixo, não dá. Esses espaços aqui não poderiam existir, tá bom? Mais um problema, agora a variável funcionários, começando com uma hashtag, né? Ou jogo da velha, como queira. Não pode. Não pode, não é um caractere válido também. E um último exemplo aí, mais um caractere inválido, nesse caso o caractere de porcento aí, não posso utilizar também no nome da variável, ok? Em geral, utilizem nomes simples, letras, underscore e algarismos, tá? Uma coisa muito importante é que nós temos uma operação que se chama atribuição, tá? E o operador de atribuição em Python é o caracterezinho de igualdade ali. Tá vendo esse igualzinho aqui que vocês estão vendo? Esse é o operador de atribuição em Python, tá? Em Python, quando eu vou declarar uma variável, eu costumo fazer a atribuição de forma imediata, né? Até porque no contexto que a gente vai trabalhar nós não teremos outra alternativa, né? Eu vou ter que criar a variável fazendo uma atribuição de um valor para ela, ok? E a forma de fazer atribuição em Python é essa daí, ó. À esquerda vem o nome da variável. Por exemplo, minha, sublinha aqui, underscore, variável. Depois vem o operador de atribuição. E depois vem o valor que será atribuído a essa variável. Então, nessa linha de código, né, minha variável igual a 100, eu estou criando uma variável, tá, cujo identificador é minha variável e cujo valor atribuído será 100. Perfeito? Então, assim fazemos a atribuição de valores para uma variável em Python. Tipos de variáveis. Isso aqui é importante pra caramba. Além do identificador, toda variável tem um tipo, tá? E esse tipo é muito importante, porque é ele que define, entre outras coisas, quanto de memória que aquela variável vai ocupar. Tá certo? Então, quando a gente cria uma variável, nós vamos lá na memória e reservamos um espaço para aquela variável. Esse espaço vai ser tanto maior ou menor, dependendo do tipo. Então, dependendo do tipo, eu vou reservar um espaço maior ou um espaço pequeno, tá bom? Alguns exemplos de tipos que nós vamos usar aí muito no começo da disciplina. Números inteiros, caracteres, pontos flutuantes ou números reais, né? Strings, etc. O fato devemos lembrar que toda variável tem um tipo, e esse tipo é que define quanto de memória aquela variável ocupa, tá bom? Nós temos aí vários tipos que nós vamos usar. Eu coloquei alguns exemplos para vocês já começarem a ir acostumando com os nomes, né? Então vamos lá, alguns exemplos de tipos numéricos. Tá aqui, ó, int, que é um número inteiro, float, que é utilizado para armazenar números reais, né, pontos flutuantes, e ainda tem um tipo complex aqui definido pela biblioteca padrão de Python que nós não vamos usar no momento não, mas seriam para números complexos. Strings, que é esse str, vamos usar isso muito. Tipos lógicos como bool, tá? Listas, list, dicionários, dict, etc, etc, etc. O fato é que temos que lembrar que toda variável tem um tipo, tá certo? Nós já até vimos e usamos alguns tipos, né? Eu acho que eu não cheguei ainda a usar todos esses, mas na aula de exemplo em que eu mostro para vocês o Tony, né, nós em algum momento utilizamos algum desses tipos aí, o Reinaldo também apresentou algo nesse sentido, né? Mas enfim, só para vocês lembrarem, esses aí são tipos que certamente utilizaremos com alguma frequência, tá? Mas aí vem a pergunta, Túlio, como é que eu sei qual que é o tipo de uma variável? A resposta tem uma função para isso. Tem um jeito facinho, tem uma sintaxe específica lá para descobrir qual que é o tipo de uma variável. Nós podemos utilizar a função type, que é tipo em inglês, né? Olha só, vamos lembrar primeiro que o igual é o operador de atribuição, tá? E agora vamos mexer aí nesse código, vamos entender o que está acontecendo aí do lado. Olha só, na primeira linha eu criei uma variável de nome var1, o nome está perfeito, né? Que recebeu o valor 10. Ora, só de bater o olho eu sei que esse 10 é um número inteiro, concorda? Então eu sei que o tipo dessa variável é int.
Na linha 2, eu criei o var2 que recebeu o valor 20.5. 20.5 é um número real, né? Nós sabemos que a representação padrão é de ponto flutuante, então vai ser um float. Depois, na linha 3, var3 é igual a... Aí eu, olha só, coloquei esse apóstrofo aqui no começo, digitei um texto, inclusive coloquei um erro de português sem querer aqui, e fechei com o apóstrofo lá no final. Isso é o que nós chamamos de string, né? String é a forma de texto, digamos assim, em Python, né? Em qualquer linguagem na prática, mas enfim. Sempre que eu digito um texto entre apóstrofo ou entre aspas, eu estou manipulando uma string, tá bom? Tanto faz utilizar apóstrofo ou aspas. Tá? Eu costumo utilizar aspas, mas isso aí realmente você escolhe e vai dar na mesma, ok? Em Python, claro. Tudo que eu estou falando aqui se restringe em alguns momentos apenas a Python. Tá? Vale para Python, mas não necessariamente para outras linguagens de programação. E aqui na linha 4 eu criei uma variável de nome var4 e atribuí o valor true com T maiúsculo. Isso aqui é uma palavra reservada da linguagem, tá? Significa verdadeiro em português, né? Então é uma variável do tipo booleano, tipo lógico, né? E aí eu tenho dois valores possíveis, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, tá? E aí na linha 6, 7, 8 e 9 eu utilizei a função print, que nós já usamos, eu ainda não apresentei ela para vocês, mas nós já usamos, que imprime na tela, tá? O print imprime, é isso. Então print, abre parênteses, coloca o que vai ser impresso, fecha parênteses, ok? Assim que funciona, né? E lá dentro o que eu estou imprimindo? Eu estou imprimindo o tipo da variável. Então tipo, abre parênteses, coloca a variável, fecha parênteses. Então eu estou imprimindo o tipo da variável 1, depois o tipo da variável 2, depois o tipo da variável 3, e finalmente na última linha de código, na linha 9, eu imprimo o tipo da variável 4. Vamos ver o que vai ser impresso? Tá aí, ó. Então está imprimindo o quê? Que 1 é um inteiro, né? Classe inteiro, 2 classe float, 3 classe string e o último classe bool. O que faz sentido, né? Já que essa variável aqui claramente é um inteiro, essa aqui é um float, essa aqui é uma string e essa aqui é do tipo bool. Perfeito? Então assim fazemos para descobrir o tipo de uma variável, podemos usar a função type. Essa função type também pode ser utilizada com valores, tá? Isso aqui é só um off-topic, uma observação para vocês saberem. Então eu poderia digitar, por exemplo, aqui, print type de 10. Esse 10 aqui é um valor, claramente, e é um valor do tipo inteiro, né? Aqui embaixo eu tenho uma string. Olá, amigo, observe, aspas, vem a string, fecha aspas, né? Então o que vai imprimir? Vai imprimir, né? Inteiro, string, float e bool, tá? Aqui eu não passei o tipo de uma variável, mas o tipo de um valor eu posso fazer isso também em Python, ok? Só uma observaçãozinha para vocês saberem como é que isso funciona, né? Uma característica da linguagem Python é que as variáveis podem mudar de tipo. Fala, ai, que loucura, Túlio, começa com um tipo e muda depois? Sim, o tipo é dinâmico, né? Então ele pode, sim, ser alterado. E aqui nós temos um código em que isso ocorre. Vamos ler esse código com calma. E deixa eu aproveitar para apresentar para vocês o que é um comentário. Eu esqueci de falar sobre isso, mas vou rapidinho. Toda linha de código, né? Quando eu coloco um jogo da velha, dali para frente, tudo é um comentário. Ou seja, é texto que vai ser ignorado pelo interpretador Python. Tá? Então, colocou o jogo da velha, dali para frente, ignoro. Tá? Por que isso é útil? Para que o código fique legível para quem for ler. Né? Então, é muito útil colocar comentários no código para você entender o que está acontecendo ali. Então, comentários num código são literalmente textos que estão ali para ajudar o programador a entender o que ele está fazendo. Tá? Lembrando que, quando você está fazendo, você lembra. Agora, deixa passar um mês, meu amigo. Ou 2 meses, ou 1 ano. Né? Então, comentar um código é fundamental para que você mesmo seja capaz de entender o seu código no futuro. No contexto da disciplina é mais importante ainda porque eu também tenho que entender. Né? E vocês querem que eu entenda o código de vocês. Então, para isso, utilizem comentários. Vamos voltar agora a falar de tipo. Nesse código, o que está acontecendo? Na linha 2 eu criei uma variável x, né? Atribuí essa variável valor 100.5, 100.50, uma coisa, né? Que claramente é do tipo float, na verdade. E aí imprimi o tipo da variável x. Vai imprimir classe float. Aí lá na linha 6 eu vou e coloco dentro da variável x uma string. Ou seja, a variável x, que antes armazenava um ponto flutuante, agora vai armazenar uma string. Posso fazer isso? Posso. Em Python eu posso. Tá? Não é toda linguagem que permite isso não, mas em Python eu posso fazer isso. Mas é importante observar, né, que quando eu imprimi o tipo de x na linha 7, o tipo mudou.
e agora é uma string. Então, se você olhar aí, o código assim vai imprimir o quê? A classe era float, depois virou string, tá certo? Bom, pessoal, sobre variáveis de memória, por enquanto é só isso. Nós conversaremos demais sobre variáveis de memória no decorrer do curso, mas a ideia de hoje é apenas apresentar o básico do básico para que vocês já consigam fazer alguns programinhas, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.